Amados irmãos, paz e graça, tudo bem, queridos? Espero que todos os irmãos, todas as famílias aí de Sete Lagoas estejam na mais completa paz, gozando de saúde, de alegria, de muita harmonia, aproveitando o tempo e remindo o tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto para nossa reflexão que está no livro do profeta Jeremias. E eu quero fazer um passeio nessa introdução do profeta Jeremias. Eu tenho aproveitado esse período que nós não estamos podendo congregar e eu tenho relido os profetas. E como tem sido bom, irmãos, a gente ganha muito lendo os profetas. E se os irmãos observarem, é uma leitura escassa no nosso meio. A gente nem sempre ocupa dos profetas. Devido a essa linguagem simbólica, essa linguagem toda oriental, a gente acaba não tendo aquela atração pelos profetas. E a gente acaba perdendo muito. Eu quero resgatar nesta oportunidade uma leitura na introdução do profeta Jeremias. E quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 8, versículo 20. Eu vou fazer como eu tenho feito, vou colocar o texto na tela, que aí os irmãos acompanham o texto e não precisa de ficar pegando a Bíblia para folhear. Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Tá vendo, irmãos? Diz assim um texto da palavra de Deus. Passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. É um texto que, de cara, a gente percebe que o profeta está falando de oportunidades perdidas. O profeta está falando de um período que passou e não terá mais como resgatá-lo. O que eu acho interessante nesse texto? E os irmãos também vão observar isto. Este momento agora que a gente está passando é um momento novo, novo na nossa experiência como igreja, como famílias, como pais, como quem sai para trabalhar, quem sai para ganhar o pão, períodos apreensivos. E a gente deixando de lado estas palavras que estão na moda, tal como crise, juízo, provação de Deus, sentença de Deus, estas palavras estão todas desgastadas e comprometidas. Por quê? Porque elas surgem num momento de oportunismo. E elas não conseguem apreender toda a realidade do momento. Então, a gente vai falar agora sobre essa questão do profeta Jeremias, que ele vai tratar de coisas que é muito importante para nós neste momento. Oportunidades perdidas. O que nós estamos enfrentando, irmãos, na verdade, é algo que nunca aconteceu. Você vai falar assim, pestes já aconteceram no mundo. Sim, pestes, tragédias, tudo já aconteceu. Mas essa situação atual, ela tem uma característica peculiar. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, falando o seguinte, ele estava ausente da igreja, ele não tinha como estar perto dos irmãos, ele sentia saudade dos irmãos, então o que Paulo faz? Paulo fala o seguinte, e eu não podendo suportar mais esta ausência, essa falta de notícia, essa falta de comunhão, o que Paulo faz? Ele fica sozinho, onde que ele está, na região da Grécia, e envia Timóteo, para que Timóteo possa colher notícias dos irmãos que estavam na Tessalônica.
Vejam bem, Paulo está ausente e sem condições de reunir, sem condição de congregar. Ou seja, nós estamos passando por esse processo, essa questão de distanciamento, de ausência de pastor com os membros com o pastor, as ovelhas com o pastor com as ovelhas. Nós estamos vivendo esta experiência. Só que tem uma coisa diferente. Paulo estava ausente, mas a comunidade estava junta, congregando. E no nosso caso, nós não estamos nem pastor ovelhas, nem ovelhas com ovelhas. Estamos todos separados mesmo. Então, é uma coisa singular, peculiar. Quando o evangelho surge no Brasil e em várias partes do mundo, o que acontecia? O obreiro visitava uma comunidade, isso está na história da igreja do Brasil. Visitava uma comunidade, pregava o evangelho, discipulava, depois ele saía e ia para outras regiões. Então, muitas das vezes, aquela comunidade ficava sozinha durante meses ou meses, esperando novamente o retorno do pastor ou do missionário. Então, essa questão de ausência de pastor, ovelha, pastor, não é nova. O que é novo é que agora nem pastor com as ovelhas, nem ovelhas com ovelhas estão se reunindo. Então, são momentos que a gente sente muito mais do que as experiências passadas. Então, lendo Jeremias 8:20, diz o seguinte: passou a colheita. A colheita era feita no verão. E essa colheita era a colheita dos frutos, que se estendia do mês de maio, correspondendo ao nosso calendário, do mês de maio ao mês de outubro. Então, era o tempo de sol muito forte, um sol intenso, até mesmo opressor, porque o sol queimava muito. Mas era o tempo da colheita, era o período seco. Mas tinha um período intenso de colher os frutos. Então, o que acontece? Passado esse período da colheita, vinham os períodos das chuvas. Então, como não foi lançado semente e nem colhido, a oportunidade já era. A escassez ia aparecer, porque não foram colhidos os frutos. E o profeta Jeremias, ele está falando aqui para o povo de Israel. E ele traz a memória e o povo fala esse provérbio. O tempo da colheita acabou. O verão passou e nós não estamos salvos. Salvos de quê? É uma linguagem agrícola. Ou seja, uma vez que nós não colhemos, nós haveremos de passar necessidade, sofrimento e até morte. Mas qual é a história por trás desse episódio de Jeremias? Jeremias está pregando no período do rei Josias. Isso é importante a gente concluir. Quando Jeremias ele é chamado para ser profeta, Deus o chama e Deus tem aquele diálogo lá no princípio do livro. Antes que você nascesse, Jeremias, eu te vocacionei. Antes que você formasse no ventre da sua mãe, eu lhe chamei e lhe dei como profeta das nações. Então, Jeremias ele começa a pregar do reinado do rei Josias. O rei Josias foi um rei temente a Deus. O rei Josias ele fez reformas importantes no templo. Olha como é que é interessante os profetas quando a gente lê o contexto. Eu falo com os irmãos, abrindo um parêntese, do que oportunidade perdida, e eu já falei isso com os irmãos das outras vezes. Se você está em casa, se você não está tendo condição de congregar, de reunir, mas não tem lido a sua Bíblia, não tem tirado o domingo, o período que você estava na igreja, você não tira um período para ler a sua Bíblia, reler o que você já leu, você está perdendo oportunidades ricas. E essas oportunidades que são perdidas, como diz o profeta aqui, elas não mais retornarão. Passou o tempo da colheita. Acabou o verão.
e não estamos salvos. Ou seja, perdemos o tempo. Às vezes, muitas pessoas nas nossas comunidades estão acompanhando cultos pela internet, pelas redes sociais. Isso é importante. Mas eu falo para os irmãos, aqueles que não estão tirando um período de leitura sozinhos, leitura mesmo da Bíblia, oração, a colheita para eles está passando. Pense bem, irmãos, Deus tem permitido este período. As famílias estão mais juntas. Nós não estamos congregando. Então não podemos também perder a oportunidade de refletirmos mais, fazer introspecções, ler a Bíblia, estudar a Bíblia mais. Você e Deus, e depois você e família. Não pode deixar passar essa oportunidade. Esse período que nós tínhamos para estarmos juntos, se nós não estamos mais tendo essa oportunidade, ler a Bíblia, tirar um tempo para examinar a nossa vida, o que nós temos feito. Isso tem que ser visto e revisto. É onde eu tenho falado com os irmãos, eu tenho aproveitado, eu tenho relido os profetas, eu tenho relido livros históricos, eu tenho aproveitado. Deus tem me dado essa graça. E eu tenho crescido muito. E esse desejo eu quero estender para os irmãos crescerem, lerem a Bíblia. Porque quando a gente lê um versículo igual eu estou lendo aqui, quando você começa desde o primeiro versículo, do primeiro capítulo, até o final do livro, a sua compreensão é outra. E às vezes a gente perde muito por causa disso. A gente lê um versículo e não conhece a história. E aquilo fica muito raso para a gente. Então, vamos voltar. O que está acontecendo? Deus nos deu uma oportunidade de estarmos em casa. Deus tem nos dado um período de ficarmos aos domingos em casa. Tire para ler a Bíblia, orar, chorar aos pés de Cristo, buscar a Deus, ter discernimento do que Deus está fazendo no mundo. Lembra de Josué 10? Josué 10 é Josué orando para que o sol pare. Sem entrar nas questões que não é o sol que para, é a terra. A gente sabe que existe desde Galileu essa luta, essa guerra. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é que os irmãos reflitam que às vezes Deus parou o sol para que você realize o que você deveria realizar naquele período que ele está parado. O sol parou. Quando Josué ora para que o sol pare, é porque Josué queria exterminar os inimigos que usaram de uma estratégia suja e perversa para agirem. Porque o que acontece? No capítulo anterior, Josué, ele invade Jericó. Jericó é destruída. Então, quando os inimigos de Canaã, os inimigos da Palestina souberam disso, eles ficaram perturbados. Então, o que acontece? Gibeon, os gibeonitas vêm, enganam Josué, falando que são de uma terra longe, mas muito longe, e fazem um pacto com Josué. Então, firmado esse pacto, os outros povos souberam do pacto. Então, o que eles fizeram? Nós vamos lá exterminar Gibeon. Porque Gibeon fez um pacto com Israel e vai fortalecer Israel. Já que nós não temos condições de lutar com Israel, vamos atacar Gibeon para enfraquecer Israel. Então, eles usam de uma maldade, de uma perversidade enorme. Então, juntam 5 reis. 4 reis mais poderosos reúnem para destruir Gibeon. E quando eles estão invadindo Gibeon, algum homem ou alguém de Gibeon corre até o acampamento de Israel e fala: olha, nós estamos sendo atacados. E nós fizemos um pacto com vocês. É necessário que vocês cumpram o pacto e nos defendam. Aí Josué sai com todo o exército. E o que Josué vai fazer? O mal tem que ser exterminado. Este povo não tem cura. Este povo é perverso. Eles estão querendo oprimir o pequeno, destruir o pequeno para atingir a nós, Israel. É a mesma estratégia do diabo. O diabo, às vezes, não pode atingir
um membro da família, ele atinge um outro membro da família para que, através disso, ele atinja a quem ele quer atingir. Ele não pode atingir o pai ou a mãe, ele procura atingir os filhos. Essa estratégia é tão antiga desde os primeiros dias do mundo. Então, o que acontece? Josué ora a Deus que o sol detenha, para que ele extermine estes inimigos perversos. E ele o faz. Ou seja, a oportunidade que Deus deu, ele agiu. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa reflexão. Deus está dando oportunidade a você, de você buscá-lo mais, chorar aos pés de Cristo, fazer um exame da sua vida, o que você tem feito até aqui, como tem sido a sua vida com Deus, a sua vida no secreto, no particular, em família, orar. Não perca tempo. Aproveite esse tempo. O mesmo episódio de Josué aproveitando a oportunidade, Jeremias está falando aqui. Então, voltando, o rei Josias, ele está reinando, e 5 anos depois que Jeremias inicia o seu ministério, o rei Josias manda fazer uma reforma geral no templo. E quando os homens começam a remover madeiras estragadas, pedras ruídas, eles começam a reformar o templo, o sacerdote Ilquias, ele acha um livro da lei, um livro que estava no meio do templo, que não estava sendo usado e nem se conhecia que eles estavam lá. Aí o sacerdote Ilquias acha o livro. Quando ele abre o livro, é o livro da lei. Ele lê e ele manda que o seu auxiliar leve ao rei e leia para o rei. Assim que o auxiliar do sacerdote Ilquias lê o livro da lei perante o rei Josias fica extremamente abalado. Ele rasga as suas roupas, ele prostra no chão e ele chora. Ou seja, ele fala o seguinte: tudo que nós estamos fazendo vai de encontro ou contra o que o livro da lei nos orienta e nos exige. Então, diante dessa reforma, o rei Josias promove uma consagração. Ele vai procurar restabelecer a Páscoa, que diz a Bíblia que nunca em Israel houve uma Páscoa como o rei Josias vai celebrar. Então, prestem atenção, irmãos. Do princípio do ministério de Josias até esse episódio do rolo, passaram 5 anos. No 6º ano é que Jeremias está clamando aqui. Passou o tempo da colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Vamos entender? Vamos voltar para a introdução do livro. Vou chamar mais uma vez o texto aqui e os irmãos vão ler comigo o texto. Olha o início, como é que o profeta Jeremias vai iniciar a sua... Na verdade, irmãos, aqui é a segunda visão do profeta Jeremias. Acompanhe que leitura interessante, apesar de ser toda simbólica. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez. Observe, a primeira vez foi quando Deus mostrou a Jeremias uma vara de amendoeira e perguntou para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Aí Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus conversa com ele. A segunda é essa aqui, a segunda visão. Deus fala para Jeremias: o que você está vendo? E eu respondi. O profeta Jeremias respondeu: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Ou seja, Jeremias vê uma panela tombada. Mas ela está tombada do norte para Jerusalém. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Olha que coisa, irmãos. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma panela, Deus. Só que essa panela, Senhor, ela está inclinada do norte para Jerusalém. E Deus fala: Jeremias, eu quero dizer para você, e você vai falar para o povo. Do norte virá a desgraça sobre este povo, sobre Jerusalém. Ou seja, os babilônios, eles irão sair do norte e irão invadir Israel
e irão massacrar o povo, muitos mortos, muitos que terão, como diz a profecia toda de Jeremias, os seus corpos, não haverá enterro. Os seus corpos ficarão sobre a terra, como pasto para as aves e para os vermes. Não serão sepultados. Do norte, Jeremias. Comece a pregar, comece a falar para o povo que eu estou para enviar do norte a desgraça. E Jeremias começa a profetizar. Veja bem, do primeiro ano até o 6º ano, Jeremias está profetizando ao povo. E o povo não se sensibiliza. O povo não dá ouvido. O povo acha que aquilo é tudo bobagem, que nada. Nós estamos muralhas fortes, nós temos uma estrutura, um exército bom. Deus sempre nos manteve em pé. E sabe o que eles alegavam? O templo está entre nós. O templo é a morada de Deus. É balela de Jeremias. Jamais Deus permitirá que uma nação pagã venha nos invadir. O povo estava indiferente. Aí o que acontece? Acontece que no capítulo 8, o versículo 20, depois de Jeremias trazer novamente uma exortação, aí Jeremias fala, infelizmente, a oportunidade se passou. Agora Deus irá agir. Por isso Jeremias está muito triste. Os irmãos sabem que Jeremias vai escrever as Lamentações. É um período que ele está chorando muito, lamentando. Jeremias, irmãos, vai profetizar durante 40 anos. E só vendo a tragédia, a tristeza. Por isso ele fala, eu sou um homem que nasci para ver o choro, a tristeza, a angústia. Por quê, irmãos? Porque passou o tempo da colheita. Acabou o verão. A oportunidade passou. Eu quero que você examine isso na sua vida. Não permita que a colheita passe. Se Deus te dá o dia de hoje para que você busque a Ele, no meio dessa incerteza que estamos vivendo. Porque a crise, irmãos, ela está atingindo as pessoas de várias formas. Existem as crianças que estão felizes porque os pais estão maior tempo em casa. Existem os pais que, às vezes, alguns já estão aposentados, a família já está estruturada. Existem outros que, antes da pandemia chegar, estavam desempregados. Então, atinge de várias formas. Cada um sofre de uma forma. Mas uma coisa é comum para todos nós. Deus está nos dando oportunidade para refletirmos, para fazermos uma introspecção, para a gente ver o que está acontecendo. Como é que está a minha vida com Deus? Eu estou em dia? Eu tenho obedecido? Eu tenho cumprido a palavra de Deus? Eu tenho entendido o que Deus tem exigido de mim? Ou perdi o sentimento? Perdi a sensibilidade? Então, o livro de Jeremias é tão gostoso. E eu queria fazer esse convite para os irmãos. Se os irmãos lerem Jeremias, do capítulo 1 até o 8, os irmãos vão perceber o que está acontecendo. A relação que Deus vai tratar com Jeremias, e para ilustrar a sua relação com ele e com o povo, é uma relação de marido e mulher, para que o povo entenda o que está acontecendo. Vou voltar mais um texto com os irmãos para a gente avançar aqui, que está no livro de Jeremias mesmo. Agora, versículo capítulo 2, 1 a 3. Olha como é que Deus começa. Essa aqui é a segunda mensagem que Jeremias recebe. Lá no princípio do livro. A palavra do Senhor veio a mim. Eu acho tão lindo essas expressões, essa poesia dos profetas. E quando a gente consegue captar e apreender para o nosso contexto atual, fica muito rica essa literatura. Então, sigamos. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Olha como é comovente a relação de Deus com o povo, que ele ilustra. E começa dizendo assim, Deus,
Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Percebe, irmãos, como é que a profecia e o texto ele é carregado de uma emoção de um marido que ama e que teve uma núpcia maravilhosa, casou com a moça que o amava, e ele fala, eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era nova, jovem, você me amava, você me respeitava, você seguia comigo para onde quer que fosse. Aí ele fala assim, Israel, meu povo, era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Olha que sentimento. É como se um esposo, já depois de muitos anos de casado, ele sente que a sua esposa está sem entusiasmo. A sua esposa não tem aquele amor, aquela comunhão mais com ele. Ela agora repara mais os defeitos do que as virtudes. Ela já está um tanto cansada, virou uma rotina. Então, essa relação, Deus chama o povo e fala, eu me lembro de você quando você era noiva, cheia de brilho, de alegria, mas agora você enfadou de mim. Percebe? Seguindo. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Olha que coisa interessante. Deus fala com o povo de Israel, o problema não está em mim. O problema está em vocês. Percebe, irmãos? Que falta os seus antepassados viram em mim? Nós tínhamos uma relação tão bonita, tão saudável. O problema não está em mim, o problema está em vocês. Em mim não foi achada falta nenhuma. Em mim, eu sempre doei, eu sempre dei, eu sempre amei. O problema está em vocês. Que falta achar em mim? Falem para mim onde que eu errei, qual é a minha culpa. Então, Deus, ilustrando uma relação marido e mulher, ele chama a atenção de Israel para essa situação. Veja o que você está fazendo. Você tem me desprezado. Você não tem entusiasmo comigo. Você não tem diálogo comigo. Você valoriza mais os de fora. Os homens de fora é a linguagem metafórica que Deus usa. Eles que são bonitos, eles que são inteligentes, eu não sou mais. Eles que são pessoas que sabem conversar, eu não sou mais. Você me trata de uma maneira com descaso. Tudo que os outros homens fazem, você elogia. Ele vai usar a metáfora dos israelitas se prostituindo com o Baal, nas montanhas, nos vales, nos montes. Ou seja, Deus fala com Israel da seguinte forma, eles têm valor para vocês, eu não. Vocês acham eles atraentes, eu não sou mais atraente para vocês. Com eles, vocês sentam debaixo das árvores e conversam horas e horas comigo, não. Olha como é que é interessante. Chega a ser até um tanto triste, né? Chega a ser até um tanto triste essa linguagem de Deus, mas é a linguagem que ele usa para mostrar o que Israel está fazendo. Vocês que têm me desprezado. Eu não mudei. Eu sou o mesmo amoroso, cuidador. Eu estou apaixonado por você desde o primeiro dia que eu te conheci. Desde o dia que eu te formei, eu continuo apaixonado. Você que perdeu a atração, a alegria, o entusiasmo. E aí a gente vai fazer essa introspecção. Como está a minha vida com Deus? A gente tem seguido esse mesmo patamar de Israel, perder esse entusiasmo. A gente começa a ver mais faltas, cobrar Deus
como o povo está cobrando. O Senhor não mandou a chuva. Aí Deus fala, não, eu procurei. Eu procurei fruto entre vocês e não achei. Porque o povo estava cobrando Deus, que ele não mandava a chuva regularmente na hora certa. E Deus fala, não, espera aí. Vocês que têm me abandonado. Vocês que têm deixado a oportunidade passar. Vocês que não querem desfrutar da minha companhia. Aí Deus fala, o que os seus antepassados viram em mim? Nenhuma culpa, nenhuma falta eles acharam. Vocês que se corromperam. É interessante, eu vou concluir essa introdução de Jeremias com a expressão de Jacó e Lia. Diz a Bíblia que vendo Deus que Lia era odiada, tradução nossa, odiada, mas a palavra hebraica significa desconsiderada. Lia, muito triste, diz a Bíblia que Deus, vendo que ela era odiada, ele concede a ela a gravidez e a bênção da maternidade. Ela vai ter o primeiro filho, que ela vai chamar de Reuben. Mas a gente pensa o seguinte, será que Jacó, ele era tão mau caráter a ponto de odiar a mãe dos seus filhos, que seria a maior? Porque Leia teve 6 filhos. 6 filhos Leia deu a Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Depois vem mais 2, Isacar e Zebulon. 6 filhos, ou seja, 6 tribos. Raquel deu a Jacó 2 filhos, 2 tribos, Benjamim e José. Né? Seria Efraim e Manassés. Bila deu a Jacó 2 tribos e 2 filhos, Dan e Naphtali. E Zilpa, que era a concubina de Leia, deu também 2, Gade e Azer. Aí o texto fala que Jacó odiava Lia, ou Leia. Não é nesse sentido. Jacó, com todos os defeitos, ele não tinha esse mau caratismo de odiar a sua esposa. Mas a linguagem hebraica significa o seguinte, Lia não se sentia amada. Olha interessante, irmãos, a expressão hebraica. Quando a mulher não sente que é amada pelo seu esposo, ela sente que é odiada. Entenderam? Lia não sentia que era amada. Logo, ela sentia que era odiada. E isto é um comportamento até hoje atual. Quem lida com casamentos, quem lê psicologia de casamento, quem trabalha com aconselhamento, sabe disso. Esse sentimento existe. Existe na mulher e no homem. Quando a mulher não sente que é amada, ela passa a sentir, é um comportamento muito interessante, ela passa a sentir que é odiada. Então, essa relação começa a ficar triste e doentia. É o que Deus está falando com Israel. Vocês perderam a alegria comigo, perderam a atração. Vocês gastam mais tempo dialogando, rindo, brincando e compartilhando as suas necessidades, os seus problemas com outros, não comigo. Por isso, eu quero concluir essa mensagem da seguinte forma. Não deixa passar a colheita não, meu querido irmão. Não pensa assim, nós não estamos reunindo, eu vou relaxar. Tudo bem. Mas se você deixar passar este momento em que a gente está mais em casa e ficar envolvido com a internet, com vídeos, com isso, com aquilo, e não tirar momentos para ler a sua Bíblia. E quando eu falo ler Bíblia, não é aquela devocional, não. Ele é um livro. Você fala assim, essa semana eu vou ler o livro do profeta Isaías. E começar a ler, orando com aquele sentimento de que querer aprender. Você vai estar aproveitando a oportunidade. Quando findar esse período, sabe quando Deus, você não vai ter esse sentimento de que perdeu a oportunidade. Mas você vai poder falar assim, puxa vida, esse período foi difícil, mas eu cresci muito nele. Eu reli os profetas,
Eu fiz um estudo em Salmos. Aí você fala assim, mas eu não tenho livro. Não, você tem a Bíblia. E a gente tem o Espírito Santo. Então, irmãos, resumindo, não perca o período da colheita. Veja bem o que eu estou falando com você. Lembre de Josué, é o mesmo episódio. Josué aproveita a oportunidade para pôr fim à maldade crônica, para pôr fim aos inimigos mentirosos, caluniadores, perversos. Ele aproveita a oportunidade. Ele roga a Deus, Deus, detém o sol, para que o mal seja extirpado. Eu não quero protelar, deixar para acabar amanhã ou depois da manhã. Eu quero agora, eu tenho que resolver agora. E Jeremias vai trazer o mesmo espírito. Não permita que passe o tempo da colheita. Aproveite a oportunidade. Que Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço. Como vocês, eu sinto falta dos nossos encontros. Mas eu estou orando para os irmãos. E estou aqui aproveitando a oportunidade. A colheita, eu não quero esperar passar a oportunidade, não. Eu tenho relido, eu tenho feito muitas reflexões na minha vida. O que eu tenho feito, como eu tenho sido cristão, como pai, como filho, como membro da igreja, como obreiro, eu tenho aproveitado a ocasião. E se Deus me permitir, a hora que acabar isso, eu não quero ficar com esse sentimento. Perdi uma oportunidade. Perdi uma oportunidade. Deus abençoe, um forte abraço. E em nome de Jesus, que eu continuo orando para os irmãos, que cada um aproveite o máximo. Viu, irmãos? Conte com minhas orações. E eu quero também contar com a oração dos irmãos. Um forte abraço para todos de forma geral. Todos. Eu tenho todos na minha mente, tenho orado por todas as famílias da igreja. Um grande abraço, no nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Amém.